Obrigado, Ana, mais uma vez. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez no stand do Artometric e também tê-los como plateia, né? Uma plateia tão amistosa, eclética, como a gente está observando aqui. Alguns ex-alunos, algumas pessoas conhecidas e outros que a gente vem fazendo amizade também ao longo desse tempo. Eu, antes de iniciar o nosso tema da palestra, eu gostaria de agradecer essa parceria com a Artometric, que é uma empresa que vem apostando e investindo em pesquisa e desenvolvimento. Então a gente tem estudado bastante coisa sobre fios ortodônticos, brackets. A gente tem ajudado a empresa a desenvolver alguns materiais que a gente acaba usando no dia a dia, tá? Já vou deixar claro aqui que, se vocês quiserem tirar foto, pode ficar à vontade dos meus slides. Meus pacientes, eles assinam um termo de consentimento livre e esclarecido, então se você precisar documentar alguma coisa, não tem problema nenhum, ok? Dá para ouvir aí certinho atrás? Então o som acho que está legal. A gente tem essa parceria, a gente tem um instituto em Bauru, né, que é um instituto chamado Cora. A gente vem de algum tempo na docência também. Meu pai fundou esse instituto há muitos anos atrás. E a gente tem feito essa parceria com a Artometric no sentido de realmente mostrar e pesquisar produtos que funcionam. Aqueles que não funcionam a gente também fala, olha, não funciona, isso aqui não está legal. E essa parceria, obviamente, não é uma exclusividade. Então, tudo que eu for falar aqui, eu não estou falando somente em relação à Artometric. Vocês vão ver, tem bracket de todas as empresas vão aparecer aqui, certo? Então a gente tem um centro lá em Bauru, que é um centro de pós-graduação, especialização, e um centro avançado também, para atender aos nossos ex-alunos ou aos alunos que estiverem interessados em estudar um pouquinho mais a respeito de mecânicas avançadas, tá? Então, a ortodontia, de uma forma geral, ela vem mudando com o tempo, né? A minha formação é Edgewise. Estava conversando com o nosso amigo Frank ali. A minha formação, a formação nossa é Edgewise, uma formação um pouco mais clássica, né? Baseado em cefalometria, baseado em Tweed, baseado em Steiner. A gente percebe que a ortodontia começou a modificar o esquema de atendimento dos pacientes, planejamento, protocolo de tratamento, quando a gente hoje percebe que o ortodontista ele não precisa mais ter aquela habilidade manual que chegava a calejar os dedos na hora de fazer um arco ideal, certo? A gente fazia arco ideal, a gente fazia degrau, DDD, e fazia uma série de dobras que hoje, felizmente, não é mais necessário. Então, a ortodontia, eu acho que em tudo a gente tem que se renovar, a gente tem que revigorar, e a gente tem que aprender e também desaprender, porque tem coisa que funcionou lá atrás, hoje não funciona mais, né? Ou pelo menos amanhã já não vai funcionar também. Então o que eu vou mostrar aqui é algo baseado essencialmente obviamente em conceitos biomecânicos, né? Onde a gente vai estar aplicando uma biomecânica simples. Não precisa ter medo, porque alguns vão falar, mas isso aí é muito difícil. A gente não vai mostrar aqui segmentação de arco, não é arco segmentado, a gente vai falar sobre uma mecânica variada, mas pautada em biomecânica, tá certo? Então, eu tenho essa mentalidade. Hoje nós não temos que ter mais aquela habilidade manual tremenda, tá? A gente tem que ter, sim, a gente tem que ter conhecimento de biomecânica. E eu acho que um dos maiores nomes da biomecânica, sem dúvida nenhuma, foi o professor Burston, né? Que foi chefe da Universidade de Connecticut. Então, ele dizia que você tem que não crer em uma técnica específica. Em vez disso, você tem que estabelecer objetivos claros. Eu quero sair daqui, quero chegar ali de uma maneira clara, e a partir então, aplicar a melhor biomecânica possível, que acho que fundamenta qualquer técnica. Então, se você gosta de Ricketts, ok. Se você gosta de Edgewise, ok. Se você gosta de Straight Wire, ok. Eu acho que não tem nenhum problema, independente daquilo que você faz, só que você tem que conhecer e aplicar a melhor biomecânica possível, tá? Então, coloco em perspectiva 3 itens principais que a gente considera importante para aquilo que a gente vai falar hoje. Entender biomecânica,
entender o que nós chamamos de sistema autoligável. Tá? Muita gente hoje confunde um pouco, muita gente atribui o bracket autoligável a ser uma mecânica mais rápida, mais efetiva, e não é, a gente sabe disso. Então tem gente que nem usa bracket autoligável, não tem problema nenhum. Essa mecânica que a gente vai mostrar, ela pode ser usada em qualquer tipo de bracket. Tá? Eu não sou fã de um ou de outro bracket. Eu gosto sim muito do sistema autoligável, como a gente vai colocar. Mas, sem dúvida nenhuma, em relação a bracket, eu não discuto. Eu acho que cada um tem sua preferência, cada um gosta, se aperfeiçoa naquilo e segue aquela filosofia. Tá? Agora, em relação à ancoragem, sem dúvida nenhuma, uma das maiores revoluções foi a ancoragem extra-radicular, ou também chamada de extra-alveolar, ok? Então, para começar, número 1, a gente, obviamente, a gente tem que entender algumas coisas, mas de uma forma muito simples, porque, afinal de contas, a gente não tem um entendimento pleno disso ainda, né? A gente tem muito resultado empírico, trabalhado in vitro. Então, eu chamo aqui do meu pai da biomecânica, o Dr. Nanda, que para mim é um dos maiores referenciais na ortodontia moderna. Tá? Eu tenho tido a oportunidade de conviver com o Dr. Nanda faz aproximadamente 13 ou 14 anos que eu visito a Universidade de Connecticut todos os anos. A gente leva um grupo de alunos. Tá? Então, se alguém tiver interesse também, a gente está indo para lá em abril, tá? num congresso que vai ter na universidade. E ele, para mim, é o meu espelho da biomecânica. É uma pessoa que sempre está um pouco à frente do tempo, porque ele também incorpora tudo de bom que as outras técnicas têm. E eu acho que é isso que nós temos que fazer, incorporar o de bom que uma técnica tem em relação às outras. Então está aqui minha homenagem ao Dr. Nanda, que para mim é um pai que eu tenho tido nesses últimos 13 anos. Okay? E ele diz que é importante que nós tenhamos em mente alguns conceitos. Tá? O que seria a família da biomecânica de acordo com o professor Nanda? Seria aplicar conceitos críticos para entender o tratamento ortodôntico. Quais conceitos? Então, magnitude, direção e duração da força. Né? Quando eu aplico uma força, eu tenho que entender qual é o nível dessa força em termos de magnitude e a direção dela, bem como a duração dessa força. Se ela vai estender ou se ela vai ser curta. Eu tenho que ter a plena convicção de que eu estou aplicando exatamente no ponto que eu preciso aplicar, ou seja, o ponto correto de aplicação da força. Eu tenho que ter uma previsão, mais ou menos, do centro de resistência, porque isso não é uma coisa que é sempre aqui, a 13 milímetros da raiz da coroa do canino você vai ter o centro de resistência. Não, não é bem assim. Mas a gente tenta enxergar um ponto de aplicação que passe perto do centro de resistência, às vezes distante. E trabalhar com arcos de baixa taxa carga-deflexão, que eu acho que são os arcos mais modernos que nós temos hoje, a exemplo dos Copper Night Time, a exemplo dos arcos de TMA. E interpretar forças e momentos atuantes. Sem sombra de dúvida, isso aqui é crucial. Tá? Então, como a gente vai falar de ancoragem esquelética, onde a gente vai usar parafusos em locais estratégicos, parafusos extra longos, a gente também não pode achar que a gente vai complicar a forma de tratamento. Porque, na verdade, a gente não vai complicar a forma de tratamento. A biomecânica, entender biomecânica, permite simplificar a nossa vida no consultório, como a gente vai mostrar aqui. O que a gente fazia no passado, usar um monte de arco, de intrusão, cantilever, aparelhos para distalizar molar que distalizavam por meio de deslize, isso não faz muito sentido hoje com a mecânica que a gente tem usado com os parafusos em nível de crista e em nível de uma área chamada shelf bucal. Tá? Mas dando um breve apanhado do que nós entendemos de sistema autoligável, isso é muito importante. Portanto, eu não defendo a ideia do bracket em si, que seja melhor, não é isso. A gente sabe que não é, tem um monte de pesquisa provando isso, mas eu entendo que o sistema composto de bracket, de arco, de stop, de levantes, build-up, né? E de ancoragem esquelética extra-radicular, o sistema se torna muito oportuno para a gente trabalhar. Tá? Então, de novo,
Não estou aqui para vender bracket e nem para falar melhor de um ou de outro bracket. Se gostam de visual convencional, usem. O nosso curso de especialização é pautado em bracket convencional. Então a gente ensina o aluno a trabalhar em bracket convencional. Tá? Aqueles que gostarem, porventura, do autoligável, obviamente vão ter então um pouco mais de afinidade com o mecanismo, porque a gente não fica trocando fio, a gente trabalha com uma sequência bem minimalista de arcos ortodônticos, como vocês vão poder observar nesse slide. Então, a nossa sequência, ela é minimalista sim. Geralmente envolve a colocação de um fio 14, copper night tie, ou um 16 redondo, um fio 1425, copper night tie, tá? Um fio TMA 17 por 25, que a gente faz, se você precisar atribuir torque, é nesse ar que a gente trabalha com torque, porque a gente usa muito bracket estético, e o bracket estético você não consegue trabalhar com um fio de aço 19 por 25 fazendo torque, porque ele não aguenta. Tá? Então a gente trabalha muito no TMA, e finalmente, né, na hora que você vai intercuspidar o caso, a gente prefere estar usando 19 por 25. Não que seja sempre necessário, mas é um fio que a gente gosta de usar por ser maleável e por também preencher um pouco mais o slot do bracket. Tá? Então, nesse sentido, hoje a gente tem um entendimento de que uma sequência de fio que no passado a gente fazia de 12, 14, 16, que é a sequência que eu fazia convencionalmente, hoje eu uso apenas um arco com baixa taxa carga de fricção, um arco copper night tie, térmico, adição de cobre, estabiliza a liga. Esse arco suplantaria para mim, para minha mecânica, tudo isso, e vem suplantando exatamente aqueles 3 arcos. Então, em vez de eu usar 3 arcos redondos, eu uso um arco, tá? Geralmente é um 16 ou um 14, depende da quantidade de alinhamento que eu tiver, tá? E aí eu trabalho numa sequência que vai ser minimalista. A partir de um redondo, a gente imediatamente passa a um fio retangular, que para nós é o 14 por 25 copper night tie, que é um fio excepcional na hora que a gente vai trabalhar nessas mecânicas de ancoragem esquelética extraveolar. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, isso suplanta o uso do quê? De 3 arcos, que para nós também fazia muito sentido usar, que é o 18, o 20 e o 16 por 22, que é um arco que a gente usava bastante lá em Bauru, certo? Então, hoje, em vez disso, a gente acaba utilizando um 14 por 25 e a gente fica um tempo maior com esse tipo de arco na boca do paciente, certo? E quanto à ancoragem esquelética, que é o nosso tema, né, houve uma revolução no nosso padrão de ancoragem nos últimos anos. Isso começou lá com o Canome, né? E aí ancoragem, vamos colocar assim, interradicular. E agora a gente vem com essa nova modalidade que veio proposta exatamente pelo professor Chris Cheng, que hoje, sem dúvida nenhuma, pode ser considerado o pai da ancoragem esquelética extraveolar. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, o Dr. Chris Cheng, ele revolucionou a ortodontia porque ele tem uma filosofia de mesclar o seu sistema autoligável aos parafusos extra longos, né? E isso foi, de uma certa forma, uma revolução na ortodontia. Então, de forma que essa renovação ela está ocorrendo, esse remodelamento, né, de filosofias está acontecendo agora, né? Para alguns já aconteceu, e essa mescla de sistema de forças e ancoragem esquelética é o que tem dado grandes resultados na prática clínica. Tá? Então tem uma musiquinha no fundo aí que ele coloca na perspectiva de mostrar os seus casos no YouTube ou no Facebook. E o jargão dele é "It's easy". Às vezes a pessoa acha assim, puxa, mas isso aí é muito difícil. Vocês vão ver, não é difícil. A biomecânica é muito simples. A gente tem praticamente 2 vetores de força e a gente tem que trabalhar com vetores distintos aqui na frente, mas
você não vai ter nenhuma dificuldade em aplicar no seu consultório já na próxima semana, se você começar a usar esse tipo de mecânica, tá? Então está aqui a minha homenagem ao grande nome da ortodontia em relação às ancoragens extra-alveolares ou extra-radiculares. A ideia é contemplar, então, a possibilidade de você poder mover dentes no sentido mesodistal, no sentido sagital, sem que haja o toque das raízes. Tá? Então vamos abrir isso aqui para olhar melhor. O professor Chang coloca nessa perspectiva, né? Esses slides são bem familiares para vocês, porque ele divulga muito isso aqui. A gente teria a colocação inserindo quase que vertical o parafuso, né? Quase que paralelo mesmo ao longo eixo do dente, certo? Dos dentes posteriores, geralmente entre primeiro e segundo molar, como a gente vai mostrar, enquanto que os parafusos convencionais são colocados numa posição interradicular, certo? Uma posição que chega quase a um ângulo de 90 graus. Né? Então, nessa percepção de mecânica, a gente começa a enxergar algumas áreas que não são tão conhecidas. Então as pessoas perguntam, mas o que é buccal shelf? Né? O buccal shelf é o shelf mandibular, que é uma ligeira depressão que a gente tem aqui, entre primeiro e segundo molar. Claro que isso varia de paciente para paciente, tem paciente que tem o shelf mais chapado, tem outros que tem um shelf mais exuberante, dependendo da morfologia mandibular. Só que, no geral, é uma área muito receptiva para a gente trabalhar a questão da colocação dos parafusos longos, como vocês podem visualizar na panorâmica. Então, é uma área extremamente interessante, né, para a gente poder mover sagitalmente os dentes na questão da mandíbula, tá ok? Então, essa é uma área que ele coloca em perspectiva para a gente poder trabalhar essa mecânica, e a outra área é uma área em crista infrazigomática. Né? Então, a área de crista infrazigomática é uma área também muito importante, onde a gente consegue trabalhar toda a maxila, para frente ou para trás, sem ter nenhum problema de tocar o parafuso em nível radicular. Geralmente o parafuso fica por fora, tá, da região, por isso que é chamado extra-alveolar, ele fica mais aqui no cortical, e esse parafuso, ele é longo, exatamente para a gente poder ter suporte que fique do lado de fora da mucosa ou da gengiva inserida. Então, sem dúvida nenhuma, é uma grande modalidade que vem mudando os resultados e as indicações de plano de tratamento na ortodontia. Tá? Então, tem um diagrama muito bonito aqui, ó, que o Chang traz. É um diagrama onde ele mostra onde ficaria a crista. Veja que não é um parafuso no zigomático, no arco zigomático, é na crista do zigomático. Então não precisa ser um parafuso como tem no mercado de 20, 25 milímetros. Tá? Geralmente é um parafuso de 10, 12 milímetros. Ok? Então a área seria essa, e essa seria mais ou menos a localização ideal para colocar na área entre o primeiro e segundo molar permanente, que é essa localização que esse lindo diagrama que o professor Chang traz para nós podermos observar onde que fica a melhor área possível. Fica na região entre o primeiro e o segundo molar, tá certo? Alguns trabalhos, como o trabalho de Eric Liu, trazem a crista na direção do primeiro molar superior. Faz sentido você colocar um parafuso desse na região do primeiro molar só se for uma criança na dentição mista, que não tem o segundo molar ainda. Aí faz sentido. Mas hoje já se sabe que o local de maior suporte ósseo, de maior densidade óssea, é atrás do primeiro molar, entre o primeiro e o segundo molar superior. Tá? Portanto, ele chama de infrazygomatic crest, que é o extra-alveolar mini-screw, que é o microimplante, né, extra-alveolar. E nesse diagraminha que ele coloca também, dá para notar por meio de tomografia onde que fica o parafuso. Ó. Então, todas as perspectivas 3D, o parafuso sempre fica longe da área das raízes. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores revoluções em se tratando de ancoragem esquelética. Tá?
Então, se a gente colocar numa perspectiva dessa biomecânica, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui, a gente tem uma área agora que chama-se infrazigomático, em comparação ao que nós tínhamos no passado, que é uma área entre, né, raízes, né, entre os dentes, tá certo? E que a gente tinha que trabalhar usando, geralmente, uma mecânica de deslize. Você tinha que deslizar o molar para trás, ou os molares, abrir um espaço entre molar e pré, depois tirar o parafuso, colocar numa outra área e retrair todos os dentes. Né? Essa era a perspectiva. Com essa nova modalidade, você consegue puxar tudo para trás, sem precisar, então, trocar o parafuso de local. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande revolução dentro do que nós estamos falando, da concepção. E a comparação é, um é vertical, muito longo, o outro 6 ou 8 milímetros ficando entre as raízes. Ok? E se a gente colocar nessa perspectiva do moderno e do tradicional, sem dúvida nenhuma, hoje a gente tem essa possibilidade que até então a gente não tinha essa possibilidade. Ou melhor, a gente tinha, né, por meio de uso de mini placas, onde se fazia, ou se faz, as pessoas adeptas às mini placas fazem cristalização normal de mandíbula ou de maxila. Então, agora, esse recurso, ele teria então a mesma função, onde a gente pode trabalhar fazendo diversos vetores de força. Tá? E essa região inferior é chamada de parafuso no buccal shelf, onde a gente observa que ele é colocado de uma forma bem vertical. Então, com isso em mente, a gente tem o quê? A gente tem uma grande possibilidade de não tocar dente e muito menos raiz, tá certo? E com isso, amplificamos o nosso leque de opções de tratamento. E de uma forma muito mais simples do que alguém possa imaginar. Tá? Então, essa mecânica, ela tem alguns vetores que são importantes. Por exemplo, você está levando tudo aqui para trás, você vai ter uma leve abertura do arco na região posterior, então a gente trabalha conservando um pouco esse arco, vou falar depois, um pouco mais atresiado quando a gente vai trabalhar, porque ele tende a expandir, por conta desse vetor, que não é tão típico para nós, né? Mas, sem sombra de dúvida, é uma revolução, porque eu consigo, inclusive, trabalhar com o uso de elásticos adaptados. Veja que esse parafuso está recebendo 3 forças. Aquele parafuso lá está recebendo a força do elástico para retrair toda a maxila. Ele está recebendo uma força intrusiva para fechar a mordida, e ele está recebendo a força do elástico para trabalhar na compensação da classe 3, certo? E ajuda no vetor vertical aqui a extruir os incisivos, o que é muito interessante. Por quê? Porque o parafuso ficando para fora, que é o que a gente deixa mais ou menos 5, 6 milímetros, ele permite que você coloque um elástico adaptado em conjunto com outros elásticos ou molas. Ok? Então, que tipo de parafuso que a gente usa? A gente usa um parafuso que geralmente tem 10 ou 12 milímetros de extensão, de comprimento. E geralmente um transmucoso de 2 e um diâmetro que vai de 1,5 até 2. Existem várias firmas que têm vários parafusos, e aí, obviamente, que cada um vai ter a sua afinidade maior com determinado tipo de firma. Tá? Eu não estou aqui para vender parafuso e nem para fazer propaganda de parafuso. Portanto, na verdade, aqui é a forma como você insere que vai ser distinta um pouco, mas a ancoragem é a mesma. Tá? A ancoragem localizada nessas áreas, que a gente chama de áreas ideais, ela é simplesmente fantástica, porque a gente pode trabalhar de diversos tipos de mecânica. Então, o professor Chris Cheng, ele coloca na perspectiva de que hoje 90% dos parafusos utilizados para ancoragem esquelética estão nessas áreas, que são as áreas de crista e a área do buccal shelf. Tá? 90% dos parafusos é instalado nessa área. O resto, a gente tem aqui, ó, a pré-maxila para intruir incisivo, palatino para intruir molar, você pode combinar, ramo para verticalizar o segundo molar inferior,
E às vezes você coloca na base alveolar de um dente perdido que você quer fazer algum movimento. Mas no geral, o grande filão aí do uso dessa ancoragem esquelética é buccal shelf e crista intrazigomática, ok? E aqui eu tenho um vídeo que mostra, né, o parafuso, mostra a forma como a gente usa, a pega dele, e mostra a inserção, onde a gente faz um orifício guia, que pode ser feito com sonda, ou pode ser feito com uma lanceta, vocês vão ver já já, e a gente coloca, tá, tentando, obviamente, chegar no ângulo quase que paralelo com a região dentária posterior. Tá? Então a gente coloca inicialmente, você pode colocar inicialmente um vetor de 90 graus, depois você vai angulando esse parafuso, você coloca 1 milímetro só, aí você angula e você vai trabalhando, inserindo esse parafuso quase que acompanhando o eixo do dente, ou seja, vai ficar quase que paralelo. Então é muito diferente do que nós estamos acostumados quando a gente trabalha com os parafusos entre as raízes. Você coloca quase reto ou angulando um pouquinho. Aqui realmente é uma angulação bem significativa, bem diferente daquilo que a gente está acostumado. Mas a gente consegue, com um pouco de treinamento, tá, fazer essa inserção de uma forma muito rápida. Por isso que eu coloquei aqui na perspectiva de um cronômetro, só para que vocês visualizem, eu colocando no mesmo paciente, tá? Às vezes você leva um tempinho maior, porque o paciente vai falar assim, doutor, tá uma pressão, tá? Aí você vai devagarzinho, porque dor mesmo, é a mesma coisa que um implante normal, convencional. Você faz uma pequena anestesia ali na área, local, né? Passa uma pomadinha, faz uma anestesia, e aí você vai instalar o parafuso, né? Nessas áreas, entre o primeiro e o segundo molar, ok? E você vai ver que você vai levar menos de 1 minuto para instalar, o que é uma das coisas mais impressionantes dessa técnica, né? Você não tem um procedimento você não tem um procedimento que você vai ter que perfurar com broca, você não tem nada disso. É simplesmente um orifício, tá? Onde a gente fura, tem um fio guia, um orifício guia, e aí você faz a inserção. Olha lá, 47 segundos e 56 segundos. Portanto, realmente é um procedimento que, após um determinado treino, você vai conseguir executar de uma forma muito simples mesmo. Primeira vez, claro, todo mundo fica meio assim, puxa vida, será que eu vou pegar seio? Será que eu vou pegar raiz? Será que... Depois você começa, tá? Eventualmente você começa a ficar com muito mais confiança, e aí, obviamente, conforme você vai fazendo, você vai ficando mais confiante. Agora, não basta simplesmente inserir corretamente, né? Eu tenho que também trabalhar a biomecânica correta, ou seja, que é o sistema de forças. Então, aqui, nesses esquemas que está... Eu publiquei um capítulo no livro do CIOSP, de ortodontia, e lá tem esses esquemas. A gente frisa um pouco esses vetores de força. E a gente vai mostrar aqui como que é esse vetor de força. Então, se vocês observarem, geralmente a inserção desses parafusos é em gengiva inserida, ok? A preferência, como todo mini implante. Geralmente a gente busca a linha bucogengival e ele fica com a sua parte de cabeça para fora, mais ou menos uns 5 milímetros. Tá? Essa aqui é um pouco, uma normativa para que você não tenha contato do bract, para que você não tenha contato da mucosa. Tá? Então essa é uma maneira de a gente trabalhar livrando o tubo molar e livrando possíveis contatos com mucosa. Eventualmente, esses parafusos podem ficar em mucosa. Tá? E aí você vai ter que monitorar melhor seu paciente, porque se for um paciente que tem uma higienização ruim, ele pode ficar recoberto, certo? Então, é importante designar uma mecânica correta. E para designar a mecânica correta, a gente trabalha usando uma sequência de fio minimalista. Então a gente coloca um fio 14, geralmente para alinhar, ou um 16, depois 14 por 25 copper night tie, que você já pode começar a fazer a retração nesse nitinol, que é esse aqui, e depois você pode colocar um TMA 17 por 25. Mas lembra, é sempre um sistema.
Então a gente pode perceber a colocação de stops. 2 stops travando o bracket do canino, porque eu quero mover tudo, eu não quero abrir espaço entre os dentes. Assim eu consigo travar todo o meu arco. A partir do momento que é uma classe 2 eu quero distalizar tudo, eu tenho que travar a mecânica. Não vai correr o fio. A maxila distaliza como um bloco todo. Tá? Vira um sistema de distalização de bloco todo. Desde molar, incisivo, canino, isso aqui vai puxando tudo, porque eu tô com, eu tô geralmente travado, ou eu faço assim, eu saio do elástico do parafuso, o elástico corrente vem, ele se atacha aqui no canino, no lateral, no central, até o outro canino e depois ligado no parafuso. Essa é uma outra forma que a gente pode trabalhar também, tá? Então você tem 2 formas para ligar. Você pode conectar tanto com elástico, corrente, ou com mola. Cada um tem uma preferência. Geralmente, minha preferência são as molas de Naitai, tá? Que tem uma força mais constante, perde, obviamente, demora mais para perder todo o calibre de forças e assim por diante, ok? E aí o sistema de forças, o vetor é mais horizontal. Quando você usa o parafuso para fora, os 5 milímetros que fica, o vetor fica bem horizontal, paralelo ao plano oclusal. Então, isso tem um motivo, tá? Portanto, quando a gente for pensar em usar essa mecânica, uma das únicas preocupações seria o vetor de forças. A biomecânica aqui é importante. E aqui eu trago de novo o nome do professor Nanda, porque vetor de força, entender momento e entender forças verticais é importante, certo? Então, quando eu faço, por exemplo, um vetor assim, eu sei que eu vou ter um componente intrusivo. Quando eu faço um vetor assim, que eu levo o meu gancho à altura do parafuso, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma força paralela. Eu já não vou ter forças intrusivas ou extrusivas. Eu vou ter uma força constante, onde a gente trabalha essa distalização. Claro que vai girar, eu vou ter momento. Por exemplo, vamos pegar esse caso aqui, eu vou ter momento no sentido horário, esses dentes vão se inclinar, mas eu não vou ter forças verticais atuantes. Eu vou ter giro de plano oclusal, mas eu não vou ter força vertical atuante. Aqui eu tenho força vertical atuante, ali eu tenho vetor vertical atuante. Por quê? Porque a minha direção de força está oblíqua. Então, entender sistemas de força é super importante, tá? E quando a gente fala nesses sistemas de força, olha só, dá para a gente trabalhar não só fazendo o movimento de distalização de toda a maxila, mas também eu consigo fazer associado um movimento de intrusão, usando os parafusos que nós estamos acostumados a usar entre as raízes. Então, nesse exemplo, eu tenho um caso que a gente está colocando um gancho aqui entre central e lateral, uma força intrusiva, e eu vou gerar todo esse sistema de forças, onde eu vou ter inclinação e distalização de toda a maxila. E o que eu vou ter na região anterior? Eu vou ter intrusão e vestibularização, momento no sentido anti-horário. Por quê? Porque esses dentes estão ligeiramente retroangulados, tá? Retroinclinados. Fazendo isso, eu faço um vetor que vai vestibularizar, e aí eu finalizo o caso com um controle de torque mais interessante do que o paciente tem, ok? Então, de suma importância entender esses vetores de força. Talvez seja uma das coisas mais importantes da aula, tá? Entender, porque isso te dá uma perspectiva de tratar problemas combinados. Sorriso gengival, classe 2, essa é a mecânica. Desvio de linha média, paciente com desvio de linha média superior e inferior, essa é a mecânica. Onde a gente trabalha distalizando, girando todo esse bloco superior para a esquerda. E eu trabalho mesializando o bloco inferior. Olha aqui a força do segundo molar até esse parafuso. E eu trabalho distalizando esse lado. Então o que eu consigo fazer?
um giro de ambos os arcos, aplicando a correta biomecânica de forças, tá? Para não ter forças verticais quando eu não quero. Então eu consigo trabalhar nesse caso, ó, que é esse caso, eu consigo trabalhar levando isso aqui para trás, certo? Eu consigo trabalhar levando o arco mandibular, girando tudo para cá, porque eu estou ligando o segundo molar até o parafuso. E aí o segundo molar vai empurrar o primeiro molar, vai empurrar o segundo pré e assim por diante. E eu vou conseguir melhorar a relação de linha média e de relação molar e canino. Então, sem dúvida nenhuma, o entendimento desses vetores de força nos permite trabalhar esses vetores de força melhores e se atentar para a correção de alguns casos que são complexos. Muitas vezes você tem que ficar usando elástico, né? E aí o paciente às vezes pode não colaborar com os elásticos. A gente sabe que elástico funciona muito bem, só que o paciente tem que usar, né? Então coloco em perspectiva aqui um caso de uma paciente biprotrusa. Existem pacientes que não vão querer extrair dente, certo? Eu não sou avesso à extração, adoro fazer extração, faço extrações de pré, superior, de 4 pré. Mas alguns pacientes muitas vezes não querem extrair, como é o caso dessa moça, que tem uma biprotrusão significativa. E aí vem a pergunta, né? Você vai ficar na dúvida, extraio, não extraio, desgasto, não desgasto, o que eu posso estar fazendo, como que eu levo isso aqui tudo para trás? Então, na perspectiva do uso desses parafusos, existe uma possibilidade, tá? Existe. Como? Se coloca 4 parafusos, certo? 2 na maxila, 2 na mandíbula, e se trabalha fazendo uma força distal, onde todo o arco maxilar e todo o arco mandibular vai ser distalizado, vai ser retraído, tá? E com isso, muitas vezes, você consegue favorecer um resultado que até então era tido como um resultado obrigatório de extrações de pré. Isso não quer dizer que eu não faça extração, pelo amor de Deus, eu adoro extração, tá? Mas sem dúvida nenhuma é uma modalidade que muitas vezes te permite, você pode reavaliar o seu caso, porque se em 9 meses não ficou bom, porque vai ter inclinação, você pode ou continuar com a mecânica, se permitir a área de tuber e a área de ramo, porque você vai ter que extrair terceiro molar, de qualquer forma, não tem como, né? Não dá para não extrair terceiro molar. Então a gente começa a enxergar uma possibilidade onde você, inicialmente, se o paciente não quer extrair pré, mas ele vai ter que extrair terceiro, sem dúvida nenhuma. E aí, você faz as extrações de terceiro, e aí você começa a distalizar todo o ar. As pessoas perguntam, para onde que vai os dentes? Para onde que vão os dentes? Tuber, muito simples a resposta, tuber e nessa área onde ficava o terceiro de ramo ascendente. A partir do momento que o segundo molar encostou no ramo ascendente, acabou. Já não tem mais como ter uma retração do glóbulo. Então, você pode estar reavaliando, se realmente chegou nessa área, você vai ter que partir para uma extração dentária, tá, ok? De pré-molar. Então, nesse sentido, existe uma forma de vocês avaliarem, né? Simplesmente questionando o paciente se está bom ou não. No caso dessa menina, ela falou, olha, eu não quero, está bom para mim, eu queria isso mesmo. A retração aconteceu em 9 meses e a mecânica aconteceu numa ordem onde você mudou a angulação dos incisivos, tá? Os incisivos foram angulados para lingual. Como que a gente sabe isso? Por meio da cefalometria, tá certo? Então não vou ficar falando de cefalometria, só vou mostrar esse caso com cefalometria, tá certo? Que é muito bom para ver resultado de tratamento. Então, foram extraídos os terceiros, e se vocês observarem, esse molar ocupou o lugar do terceiro. Percebe que ele está inclinado? Aqui também é isso que vai fazer. Você vai inclinar e você, obviamente, vai ter a possibilidade de trabalhar, ó, azul inicial, vermelho após a distalização. Então, é uma modalidade que te permite, muitas vezes, dependendo do caso, ter uma melhora significativa, tanto em nível de mucosa, de lábio, né? Porque você consegue reduzir a protrusão,
do lábio, como em nível de angulação de incisivos, certo? Então a gente saiu aqui, ó, um ímpar de 103 para um ímpar de 94. Quer dizer, houve uma lingualização dos incisivos. E isso, obviamente, reflete no perfil. Tá? E aí você consegue trabalhar tanto no superior quanto no inferior, preservando a relação de moléculas. Tá, ok? Existem outras indicações. Tá? Uma das indicações muito interessantes postuladas pelo Cheng é a indicação de trabalhar na mordida de Brody. Né? Então a mordida de Brody é uma mordida difícil de trabalhar, todos nós sabemos, principalmente quando é unilateral. Porque se você abrir o arco, obviamente que os dois lados vão sofrer esse movimento. Então essa é uma forma onde você coloca botões da lingual dos molares e trabalha, né, com elástico, fazendo o quê? O vetor de momento. E aí você vai trabalhar toda aquela bateria que está lingualizada, você vai trabalhar fazendo esse vetor vestibular. O que é muito importante que nós tenhamos em mente, que isso aqui tem que ficar afastado. Porque a partir do momento que isso aqui chegar próximo do parafuso, é a hora de parar. Mas também é a hora de já ter resolvido a mordida cruzada de Brody. Então, colocando uma perspectiva, olha só esse ar como era bem atrésico, e olha agora, com 11 meses. Né? Veja numa perspectiva um pouco mais aumentada, que interessante. Olha só, o vetor feito de vestibularização diminuiu a distância entre o arco e o parafuso. Significa que você teve um movimento vestibular significativo dos dentes posteriores. Tá? E isso, obviamente, torna a mecânica muito importante para resolver alguns problemas de mordida de Brody. A exemplo desse caso, que vocês podem perceber aqui o arco se transformando e a gente conseguindo de uma maneira de unilateralidade. Tá? Então, sem sombra de dúvida, é uma mecânica muito interessante, onde a gente trabalha. O paciente tinha uma mordida de Brody por conta do arco mandibular, e a gente agora vê uma nova vertente em alguns meses de tratamento. Ok? Aí você pode perguntar, mas professor, não cai esses parafusos? Porque a área, vamos lá, o professor Cheng fez 2 estudos. O primeiro deles, ele fez em buccal shelf, e o segundo ele fez em crista. As informações de parafuso interradicular a gente já tem na literatura, em torno de 12 a 19% de falha. Né? O que é falha? Mobilidade, queda, né? Quer dizer, fratura, etc. Aqui, o extraradicular, ele fica por volta de 7 a 6%. Né? Então, é uma taxa baixa, em se tratando de uma mecânica relativamente nova. Né? Então, essa é a primeira pergunta que a gente se faz. Poxa, Márcio, quanto é confiável isso? Né? Até que ponto eu posso confiar dessa ancoragem? Então, aqui estão os dados científicos. É só vocês buscarem, tem o trabalho da Engel, publicado pelo Chang, e tem esse trabalho que está sendo quase publicado ainda, não foi, mas já está disponível na internet. Ok? Então nós temos aí esses dados que mostram que o parafuso realmente funciona muito bem. E as indicações, então, agora partindo para caso clínico, né? As indicações, tanto em crista quanto em buccal shelf, é de retração, é de distalização. Né? Eu consigo distalizar, ancorar, para retrair toda a maxila, certo? Eventualmente você tem um caso com extração de pré, você quer fazer extração e ancoragem com parafuso, você pode ainda optar por fazer uma colocação alta desse parafuso, ou seja, uma colocação na crista, para você retrair o bloco anterior. E se você precisar mover o bloco para trás, você já tem o parafuso fora da ligação das raízes. Mas, no geral, a gente usa muito para distalizar. Você pode distalizar isoladamente molar, ou de uma forma bilateral. Você pode trabalhar intruindo o dente, né, posterior. Você pode trabalhar corrigindo a simetria de plano, que eu vou mostrar. E a gente pode trabalhar com alguns dentes impactados, inclusive onde você apoia o cantilever dentro do parafuso, fazendo um movimento de extrusão de canino e tendo a ancoragem de
uma ancoragem absoluta, né? Bom, então vamos lá. Para a gente se familiarizar com a mecânica, eu vou mostrar esse caso desse paciente, que não está finalizado ainda, mas só para vocês terem ideia da mecânica, tá? Então esse paciente chegou aqui na clínica com 1,5 milímetros de desvio superior para a direita, ok? Ok, a face dele era uma face convexa, deficiente de mandíbula, compensado com os incisivos inferiores, ok? Vedamento labial, exposição, linha de sorriso, ok? E um paciente que tem classe 1 e aqui ele tem uma classe 2, correto? Tudo bem? Então vamos lá. Na radiografia panorâmica a gente observa que ele tem todos os dentes presentes, com exceção dos terceiros molares que estão tanto quanto intraossos. A maxila tem um aspecto ligeiramente estreito e a mandíbula tem essa conformação também estreita. Aí a pergunta é, plano de tratamento. O que eu posso fazer num caso como esse? Eu posso extrair pré, eu posso distalizar, certo? Unilateralmente. Eu posso fazer uma série de planos de tratamento no afã de corrigir a linha mediana superior, que é a que está errada, correto? Então o plano de tratamento para ele foi exatamente a distalização de toda a maxila com giro de correção de linha média. Então nós fizemos o uso do parafuso de acordo com o que é proposto aqui por John Lin, que é um professor também que trabalha com o Shang. Eles propõem a inserção entre o primeiro e o segundo molar, como vocês estão vendo no caso do paciente, tá? E aí uma distalização onde a gente vai puxar toda a maxila, certo? No sentido de corrigir a classe 2. Para a gente executar essa mecânica, como eu disse, você tem que fazer primeiro uma fresagem, primeiro você faz um furo, um orifício piloto que a gente chama, para que você possa inserir de uma maneira mais paralela ao longo eixo possível esse parafuso, tá certo? Então se vocês observarem, a gente vai trabalhar de uma forma muito simples entre o primeiro e o segundo molar, o mais vertical possível. Às vezes a mucosa aqui chega até a baular, ela fica bauladinha, porque fica bem vertical mesmo, para não correr risco de pegar em raiz, tá ok? Então essa é, apesar do ângulo, essa é uma modalidade muito simples, precisa começar a fazer. Ninguém me ensinou, eu fui um pouco atrevido, vou colocar assim, mas eu acho que hoje é perfeitamente viável de você colocar em menos de 1 minuto. Tá? O tempo não importa, se você vai levar 1 minuto, 2 minutos, não importa. Eu acho que o parafuso tem que ficar estável, ou seja, tem que ter estabilidade primária ali e tem que ser colocado numa área interessante. Além disso, a gente tem que trabalhar com os arcos corretos, né? Então, frisando novamente, você tem que estar com o arco travado e você tem que estar no mínimo no 14/25 para começar a fazer essa mecânica. Por quê? Porque a gente vai ter que segurar muitas vezes uma inclinação de plano. Se você trabalhar num arco muito flexível, você corre o risco de inclinar o plano. Idealmente, essa mecânica no 17/25 de TMA. Tá? Idealmente. Mas, para não perder tempo, você tem que fazer rápido essa mecânica. Porque já no segundo mês, a gente já começa a fazer para ganhar tempo. Porque vai levar um tempo para você distalizar e girar toda a maxila. E também, no sentido de acelerar, a gente trabalha com levante, certo? Por quê? Porque você destrava, e aí que entra o sistema. Mas eu posso fazer levante no convencional? Claro que pode. Claro que pode. Eu posso usar o Popper Night Eye 14/25 convencional? Claro que pode. Certo? A gente tem casos com convencional, né? Ligados normalmente, convencionalmente com elastique. Então funciona igual, porque você não desliza a dente. Então o que a gente vai fazer? Por que é importante o build-up? O levante? Porque você destrava. E aí você pode fazer na região de molar, na região de incisivo, ou você pode usar as duas áreas, que às vezes é o que a gente faz. Então, aqui está o nosso prime. A gente vai fazer, não sei se dá para vocês ouvirem aí, ó. Abre para fazer o build-up. Pode abrir?
gente vai colocar lá atrás, rapidinho, não? Essa é uma forma de colocar. A gente vai colocar diretamente. Não cruzado no ar. Coloca um pouco. E na função. Tudo. E aí, esse aparelho maravilhoso que a Orthometric trouxe para nós, que é o LEDEX X, 3 segundos apenas é o suficiente. Então, realmente é uma grande revolução, né? Porque a gente ganha muito tempo. Então, fica a dica aqui, esse aparelho que a Orthometric está lançando é um aparelho muito legal para a gente ter, no sentido de você polimerizar rápido. Você pode usar qualquer foto, claro, mas o build-up acaba sendo essencial, porque a direção de força também é fundamental. A gente tem que entender que a linha de ação da força vai ser meio que paralela ao plano cruzal, tá certo? Às vezes eu começo com a linha de ação aqui no canino, no gancho mesmo, e transiciono um pouquinho mais alto no decorrer da mecânica. Mas para não perder tempo, tá? E também evitar de colocar gancho no 14/25, que pode defletir um gancho, eu prefiro chegar num TMA para colocar um gancho apoiado, para levar um pouquinho a força, uma vez que o meu parafuso ele vai ficar verticalmente posicionado dependendo da quantidade de gengiva inserida que o paciente tem. Porque se é um paciente que tem uma gengiva inserida como ele, olha o tamanho da gengiva inserida que ele tem. Olha a faixa de gengiva inserida. É grande. Ele vai ficar mais alto o parafuso, que a gente vai colocar na linha mucogengival. Tá? Então, com isso em mente, a gente trabalha esse vetor de forças, a gente trabalha essa inclinação e, obviamente, que ao longo dos meses eu vou começar a corrigir a linha mediana. Tá? Uma das coisas que a gente faz muito lá em Bauru é trabalhar a curva de SP rapidamente. A curva de SP é muito importante que a gente ataque rapidamente. E lá a gente usa um arco de intrusão que o Dr. Nanda desenvolveu, que é um arco chamado CIA, Connect Cut Intrusion Arc. Esse arco, ele é um arco fundamental para a gente nivelar a curva de SP, tá? Que é o que a gente acaba usando na grande maioria dos casos. E agora vocês podem observar que a gente transicionou para um ganchinho que está apoiado no arco. Tá? A gente só faz isso quando a gente já passou por TMA 17/25, tá ok? Por quê? Porque aí eu tenho mais estabilidade. Então, se vocês observarem, o canino, o pré já está quase engrenado. Houve uma inclinação, momento. Você não consegue distalizar de corpo. Vai por inclinação. A gente sabe disso, né? Depois você vai trocando os arcos e vai vendo uma verticalização. De qualquer forma, a gente percebe que levou 8 meses, também não é assim da noite para o dia, mas a gente conseguiu uma melhora da linha média em 8 meses. E agora, o arco, imediatamente depois do TMA 17/25, é o grade 19/25, que é o arco que a gente acaba fazendo as finalizações, ok? Então, na verdade, é uma mecânica que a gente trabalha como se fosse uma distalização normal, com qualquer aparelho, só que muitas vezes você trabalha com facilidade maior, né? Com um custo muito reduzido e com um tempo reduzido também, evitando o laboratório e tudo mais, tá certo? Então o caso desse menino mostra todo o design mecânico, e agora os outros casos que a gente vai trabalhar, obviamente, acabam sendo na mesma sintonia de troca de arcos. A mecânica ela vai evoluindo da mesma forma, tá certo? E aí você pode levar um tempo maior para finalizar, porque até você engrenar, às vezes o paciente usa elástico, né? E uma coisa importante é que esse terceiro molar não foi extraído, ele estava muito alto. E quando eu conversei com o cirurgião, ele falou assim: Márcio, espera um pouco, está muito alto. Eu falei: mas Eduardo, eu vou distalizar tudo. Ele falou: espera um pouco. E eu esperei. Tá? Então, existem aqueles que recomendam extração precoce do terceiro para distalizar, e existem profissionais que simplesmente vão distalizar sem que haja a extração dele. O que pode acontecer é um fulcro. O terceiro fica aqui, o segundo aqui, inclina, e aí você, obviamente, vai ficar limitado na sua distalização, ok? Mas para vocês verem como essa mecânica é bem legal, no caso de uma aluna minha, a Patrícia, ela havia tirado recentemente o aparelho ortodôntico. É um retratamento, tá? Ela ficou aí alguns meses de aparelho e ela queria montar novamente o aparelho.
E dá para a gente perceber que ela é uma classe 2 suave, moderada, a meia, quarto de classe 2. E ela apresenta um sorriso gengival com sobremordida profunda, né? Então, nós temos aí uma paciente que foi tratada por uns 6 meses de ortodontia, queria tratar novamente, e a gente tem a facilidade agora de não ter os terceiros molares em um tuber bem exuberante, certo? Então, eu falei, Patrícia, vamos fazer uma mecânica de parafuso? Ela topou. Então, imediatamente, a gente fez a colocação de 2 parafusos na crista e a gente trabalhou a questão sagital dessa maloclusão, tá? Design mecânico, muito simples mesmo. 2 parafusos, arco Copper Nightie 1425, tá aí a inserção deles em uma panorâmica, dá para ver como foi colocado, tá? Elástico em cadeia, força oblíqua, por quê? Porque aí eu consigo melhorar o quê? O sorriso gengival. Se é um paciente com sorriso gengival muito extremo, 2 parafusos aqui e combina a intrusão com distalização. Aqui não, aqui como não era tão notório o sorriso gengival, a gente preferiu evitar de colocar os 2 parafusos que acabam incomodando, obviamente, né? Você tem mais 2 parafusos bem na região anterior. E aí começamos a fazer a mecânica que vai causar um giro no sentido horário, né? E vai ter um componente menor, mais intrusivo, tá certo? E a partir daí, a gente tem a evolução da mecânica, a gente observa também que o sorriso vai melhorando ao longo do tempo, né? A gente vai tendo um componente intrusivo, tá? Que não é muito grande, mas é significativo. Aqui com 6 meses de tratamento, a gente transicionou para as molas, que eu disse que a minha preferência é pelas molas de parafuso, com o orifício maior eu coloco na cabeça do parafuso, e o orifício menor eu coloco exatamente nos ganchos que eu estou usando, tá? E aqui a preferência também recai sobre um arco TMA 17x25, tá? Então seria o ideal trabalhar nessa mecânica com um arco 17x25 para você não ter muita flexão nessa área de gancho, tá, ok? E aí o caso foi evoluindo, com 8 meses a gente já tem uma melhora significativa da questão do sorriso, ainda precisa de algum detalhamento, refinamento, a gente precisa estar trabalhando também com algumas dobras, então a gente tem usado os arcos de finalização, o braid, superior e inferior, e eu não tiro o parafuso até que eu tenha certeza que o caso não vai recidivar, ou pelo menos não vai tentar retornar a uma posição onde a gente tem que levar até o segundo molar, tá? Porque essa mecânica, se você não leva até o segundo, você cria degrau, do primeiro para o segundo. Então não é prudente fazer essa mecânica sem o segundo molar superior, sem que ele esteja na posição, tá? Então essa é uma dica importante. E do ponto de vista de estabilidade, o que se fala, porque nós não temos um trabalho que é muito novo, né? É seguir os mesmos preceitos, ter a maior verticalização possível, o maior paralelismo radicular possível, tá certo? Então essa é a premissa para que a gente tenha estabilidade. E investir bastante na finalização, né? Ou seja, elásticos posteriores. Eu vou mostrar aqui a dica de finalização que a gente faz, mas no geral você tem a possibilidade de tratar alguns problemas combinados, como intrusão incisivo, né? Intrusão anterior, melhorar o sorriso gengival e melhorar a relação sagital de classe 2, tá, ok? A exemplo do que nós conseguimos na Patrícia. Perfil ficou praticamente o mesmo, não tem modificação nenhuma, né? Então é um caso moderado de classe 2, certo? Obviamente, quanto maior é a discrepância sagital, maior a influência no perfil, até com essa mecânica, né? Mas está aí o caso finalizado num tempo de 1 ano, e aqui a gente observa que eu estou com o parafuso, né? Eu realmente tiro 1 mês depois que eu acabei o caso, ou 2 meses, enfim. Eu deixo ele quietinho lá, porque não vai fazer problema nenhum, tá?
Então está aqui o caso para a gente mostrar. Agora eu vou mostrar um outro caso de uma menina que começou comigo na dentadura mista, tudo certinho, linha média ok, relação 1/4-2, né? Aqui também 1/4-2, mas nada muito grave. E ela tinha impactação, quer dizer, ela tinha os caninos numa posição ruim, vamos colocar assim, nessa perspectiva, principalmente a posição desses caninos, elas não estão tão confortáveis, mas enfim, nesse protocolo, a gente, para angariar espaço no arco, geralmente a gente usa o quê? A gente usa a combinação de arcos maiores, né? Você usa arcos que são, por exemplo, padrão Damon, se você usar órmico, padrão ALX, se você usar orthometric, né? E tem outros arcos que são de nitinol, que são mais expansivos. Então é o que a gente usa. Associado ao quê? Para conseguir espaço, geralmente a gente usa o quê? Mola, certo? Mola. Então aqui eu estou fazendo uma mecânica com mola para arrumar espaço para canino. E aí você tem um pouquinho de paciência, os dentes vão se arrumando espaço, você vai projetando aqui, você vai inclinando aqui. Só que nessa hora que eu comecei a fazer essa mecânica e fui deixando a mola agir, eu tive uma surpresa, porque a linha média estava centralizada, certinha, ó. E uma mola funcionou mais que a outra, no sentido de corrigir, ou seja, no sentido de abrir espaço para o canino. Então vocês vão ver que a mola funcionou mais tempo do lado direito. E aí, ó, eu tive uma nítida inclinação. Todo mundo erra, ninguém é perfeito, mas a gente tem problema no dia a dia, e eu acho legal mostrar também, porque nem tudo é maravilhoso na ortodontia, né? A gente tem paciente que quebra bracket, que engole banda, enfim, eu tive esse problema, que é um problema desagradável. E aí, eu falei, puxa vida, como que eu vou fazer agora? Ela estava na dentição mista, não tinha segundo molar. Aí eu, já sei, eu vou tentar fazer uma mecânica, né, que eu já vinha fazendo em adulto, mas não em criança, certo? Não em criança. E ela era uma paciente que tinha uma dificuldade de erupção dentária, demorou até. E aí eu falei, bom, eu vou trabalhar. Na questão do fixio aí, eu vou tentar arrumar o que eu fiz, né? Vou tentar arrumar usando exatamente essa resolução de cristal, tá? Então, nessa toada da música aí do Coldplay, a gente vai trabalhar. Eu não sei como vocês fariam, mas eu propus para ela colocar um parafuso na crista lá do lado direito, tá certo? E talvez, para mim, foi uma das melhores resoluções, porque é uma resolução que funcionou bem. Então, se a gente acompanhar aqui, ó, ela tinha já uma classe 2. Então, se ela tem uma classe 2 unilateral, nada melhor do que, se tem um desvio de linha média superior que eu causei, nada melhor do que a gente colocar, e uma inclinação do plano, que eu esqueci de comentar, mas nada melhor que a gente colocar um parafuso na crista e trabalhar, não só girar toda a maxila, mas também intruir esse lado aqui, ó, e arrumar o plano cruzal. Então eu comecei a fazer isso com 10 meses, né? E aí vocês podem observar, a mecânica vai ocorrer aqui com um parafuso apenas, tá certo? A mecânica tem esse vetor, tem um vetor que vai tender a intruir aqui, porque é oblíquo, ok? Tem um vetor que vai gerar momento na linha média, no sentido horário, e tem um vetor que vai acabar distalizando todo mundo lá atrás, no sentido de corrigir a classe 2, ok? Então, isso é uma coisa que vai corrigir ao longo dos meses. A gente vai conseguir corrigir isso ao longo dos meses. E com isso, a gente tem a possibilidade de inclinar e devolver um plano cruzal para ela, tá? Que foi o que a gente acabou fazendo. Então, está aqui a mecânica. Então, logo eu fiz a correção do plano, eu entrei agora com o vetor mais alto. Então, às vezes as pessoas perguntam, professor, mas por que esse gancho é mais longo? Porque se eu já corrigi a inclinação de plano, eu não quero continuar inclinando o plano, porque vai inclinar se você fizer um vetor oblíquo.
Então a gente joga a linha de ação da força um pouco mais acima, para ficar paralelo com o parafuso. Tá? Então essa que é a dica, que talvez seja importante. E aí a gente já sai de uma classe 2 para uma classe 1. E a gente melhora significativamente o quê? A linha média. Então se a gente acompanhar aqui, não só a classe, mas também aquilo que a gente cometeu de equívoco aqui, que foi a questão do desvio de linha por conta da mola. Tá? Então agora ela está com o arco 17 por 25 TMA, e agora o sistema de força é um sistema muito bem ajustado e não é difícil, tá vendo? É só você raciocinar se você quer inclinar, se você não quer inclinar, ter respaldo no seu arco principal para que você não tenha nenhum problema, porque eu já tive muito problema. Eu começava a fazer mecânica num fio redondo e não dá certo. Você tem inclinação demais, tá? Então realmente, se a gente observar, ela não era no caso difícil, porque ela tinha uma linha média centralizada, só que no decorrer, às vezes, nós criamos problemas. E é isso que leva tempo para corrigir, né, no tratamento ortodôntico. A gente acaba corrigindo muito problema. Então eu acho que essas resoluções são muito interessantes para a gente trabalhar a questão de problemas que você cria simetria. Às vezes o paciente já vem assimétrico, como é o caso dessa menina. Ela é assimétrica. Se a gente observar aqui, ó, ela tem um desvio de linha. E ela tem uma relação molar 2 e ela tem molares cruzados, correto? Então o que a gente pode fazer num caso como esse? É uma paciente vertical, extremamente vertical, sorri gengival, ela tem uma série de problemas. Vamos primeiramente visualizar que ela tem 1,5 mm de erro. Tá? Se a gente observar o erro superior para a esquerda dela, está até angulado a linha média. E ela tem uma atresia. Né? Muitos trabalham com expansão rápida, ok, perfeito. Muitos usam arcos expandidos, perfeito. Você pode usar qualquer sistemática para corrigir o problema da mordida cruzada, tá certo? Agora, a gente tem aqui um pequeno apinhamento e ela tem os terceiros molares numa posição alta. Plano de tratamento para ela: distalização unilateral e correção de linha média. Como que a gente começou no nosso caso? Então a gente começou usando um arco expansor. Esse é um arco que eu gosto de usar. É um fio australiano, por isso que ele é mais escuro. Tá? Eu acoplo ele no tubo duplo e eu gero uma expansão transversal. E isso faz com que a gente tenha apoiado no outro fio principal, que é o fio 14, um componente, um vetor transversal. Claro que às vezes isso não é suficiente, então você pode estar combinando essa mecânica com o expansor. Se você gosta do Hirax, ok, do Haas, se você gosta do bihélice, quadrihélice, arco em W, ou mesmo o que eu acabei fazendo nela para acelerar o processo de cruzamento, eu acabei colocando uma BTP, tá? Porque eu não queria perder tempo. Então eu acabei fazendo uma mescla, acabei colocando uma barra e acabei fazendo uma correção até um pouco mais viável, porque do ponto de vista palatino fica mais fácil corrigir essa mordida cruzada. E aí, a ideia, vocês estão vendo uma classe 2, né? Classe 1 do outro lado, classe 2, levante oclusal. Agora, vocês podem observar um arco de intrusão inferior, a gente está nivelando a curva de espinho, a gente gosta de usar dessa forma, 14,25, né? Copper Night Tie. Já travei e agora a gente vai proceder à colocação do parafuso. E aí o parafuso, esse parafuso, ele ficou um tanto quanto alto, certo? Esse parafuso ficou bem alto. Então a gente tem que aceitar que a gente erra mesmo. E nesse caso, não só você está observando que ele está alto, né? Mas o vetor de forças que ele vai fazer, se você não puder ter esse vetor de inclinação, não faça nessa inclinação. Você tem que levantar o vetor de força anterior. De qualquer forma, esse é o giro que vai ter uma força intrusiva. E o que eu chamo a atenção é que ele ficou inserido em mucosa. Tá?
Porque se a gente observar aqui, a linha bucogengival, ela está bem mais abaixo, que é onde deveria ter sido colocado esse parafuso. E aí não foi colocado. Tá? E aí, nisso, a gente observa que no começo, quando a gente ainda não tem muita experiência, a gente quer livrar as raízes. Só que tem o seio, né? Muita gente fala que não acontece nada, mas eu prefiro não colocar dentro do seio, certo? Além do que, quando eu tenho essa inserção muito alta, né, no caso eu estou colocando nela aqui, ó, eu posso ter o quê? O recobrimento do parafuso por meio da mucosa. E isso, obviamente, pode atrapalhar a mecânica, até impedir que você faça a mecânica. Então, é a dica que a gente acaba dando, ou seja, não coloque o parafuso muito alto nessa área, jamais, tá? Não coloque, e também se você colocar, né? Se não acontecer nada, ok. Agora, se você vier ter problema, vocês estão vendo o desvio de linha, tem uma inclinação de plano, e vai gerar o desvio de linha lá, ó, tá vendo? O plano está ligeiramente inclinado, até aceitaram fazer um vetor mais vertical. Né? Mas o problema está aqui, nos meses seguintes, onde o parafuso foi completamente recoberto por meio da mucosa. Uau! E agora? A pergunta é, e agora? Então, veja, a gente erra, né? Então, eu acho que existe a possibilidade mesmo, certo? Então, o que fazer, já que você teve o recobrimento completo, é remover e instalar na mesma consulta, porque senão o paciente vai falar assim, doutor, não quero mais esse negócio não, se você deixar para depois, você não vai ter chance de instalar de novo. Então, remove e faz o que eu fiz, na mesma consulta, eu só pus mais para baixo, obedecendo o mesmo eixo, a mesma forma de inserção. Só que eu pus bem mais baixo, vocês vão ver aqui na radiografia. E aí sim é o local ideal. Tá? É o local ideal. Às vezes, na mecânica, você vai ter que cortar esse ganchinho, porque às vezes pode pegar. E aí você tem que cortar o ganchinho, porque às vezes você fica impedido de distalizar por conta do gancho tocar a cabeça do parafuso. Ok? Então, com 9 meses, agora a gente vai ter que distalizar. A mecânica evoluindo, né? Aqui sim vocês vão ver a biomecânica, que é a biomecânica da inserção do parafuso e da força que ainda é vertical, no afã de corrigir a inclinação leve no plano oclusal. Ok? Então essa foi a biomecânica do caso, uma força ligeiramente intrusiva e um giro horário de todos esses dentes. Sintomatologia de efeitos, os dentes posteriores começam a inclinar. Tá? Eles começam a inclinar. Então, esses dentes vão se inclinando e você vai começar a perder contato posterior vertical. Tá? Isso é o que geralmente acontece. E aí a gente saiu disso, no 7º mês, uma inclinação de plano leve, para aquilo com 12 meses. Tá? Então, se vocês observarem agora, sem dúvida nenhuma, uma grande ferramenta para a gente embutir no nosso dia a dia. Porque funcionam outras mecânicas tantas. Extração funcionaria, distalização com pêndulo, Jones Dig, Pendex, Distaljet, mecânica por palatina, pêndulo apoiado para... qualquer coisa funciona. Essa é uma das mais fáceis mecânicas que tem no consultório. Você vai levar muito pouco tempo para corrigir um problema e um custo baixíssimo, certo? Então, se a gente pensa em custo no consultório, que eu acho que todo mundo pensa, o caminho é englobar essas mecânicas que são colocadas de uma forma biomecânica simplista, porque são mesmo, tá? A dica que eu quero dar para vocês agora, a gente já está acabando, tá? A dica que eu quero deixar para vocês segmente o arco, porque você vai ter eventualmente uma falta de contato dos dentes posteriores que se inclinaram. Então é prudente segmentar o arco, tá? Onde a gente trabalha com 17 por 25 geralmente embaixo, e aqui você pode também trabalhar,
E você vai fazer essa inclinação e vai usar elásticos apoiados de uma maneira intermaxilar, ok? E aí, claro, vai ter paciente que vai funcionar isso aqui em um mês, outros 2, outros 3 e aí por diante. Agora, tome cuidado para não abrir espaços, por isso que vocês estão vendo a corrente conectada do molar aqui até o parafuso do outro lado, para não abrir espaços, porque existe uma tendência a abrir espaços. E aí, você vai remover o seu parafuso de uma forma como vocês quiserem. A minha remoção é assim. Eu faço o uso de um tópico, anestésico tópico. Aí eu uso uma Mathieu e vou tirando bem devagarzinho. Bem devagarzinho. O paciente não precisa ser anestesiado para fazer esse procedimento. Então, essa é a forma como eu gosto de fazer. E geralmente quando eu vou tirar o aparelho, ou seja, praticamente aqui já estava finalizado o caso dela. Detalhamento mecânico, que eu acho importante, aqui já está quase finalizado, tá vendo? Falta ter que estudar um pouquinho só, ela ia aumentar esse lateral depois, mas de qualquer forma, um detalhamento mecânico eu acho importante. Então, se vocês quiserem tirar foto, pode tirar, fica à vontade. Ó, 14, juntamente com levante de mordida, essencial. Juntamente com levante de mordida é essencial. Tá? 14 por 25, ambos copper night tie. Você já pode entrar com o parafuso e com sua mecânica de abrir mordida. Se você gosta de reversão de curva, faça reversão de curva. Se você gosta de arco de intrusão, não tem problema nenhum, faça arco de intrusão. Eu prefiro arco de intrusão, controla melhor a inclinação do molar, mas qualquer mecânica funciona. Tá? Número 3 ali, o 17 por 25 TMA, sem dúvida nenhuma, é a hora que você tem maior estabilidade da mecânica, você vai fazer a maior parte da distalização ou do giro no 17 25 TMA. Tá? Você pode trabalhar até com torque. Se você gosta de usar bracket autoligado estético, é o ar que você tem que usar, 17 25 TMA. Se você fizer torque no retangular 19 25 nesse bracket, fatalmente você vai estourar os brackets. Não aguenta. Tá bom? Então tem que ser um 17 por 25 TMA. Finalização 19 por 25, recolagem e intercuspidação. Você pode estar usando o Brady. Então, o caso, como aqui já numa fase de pré-finalização, essa menina não extraiu o terceiro, eu insisti muito para ela extrair o terceiro. Lá em Bauru tem muito paciente que tem medo de extrair dente, então vocês devem ter pacientes assim também. E acabou que não foi feita a extração do terceiro superior. Tá? Eu acho que isso acabou atrapalhando e demorando um pouco mais o caso. Aliás, o direito, desculpa. O direito que foi o lado que a gente girou. Tá? Foi o lado que a gente girou aquele terceiro molar. E o caso dela, né? Que ficou, penso eu, razoavelmente bom, em vista do que era uma classe 2, vocês viram. Então aqui o caso finalizado, linha média coincidente, antes, em cima e depois aqui embaixo. Tá? Então essa, sem sombra de dúvida, é uma alternativa a outras mecânicas de extração, mesmo mecânicas de cristalização. Tá certo? Recentemente a gente publicou um trabalho na revista Clínica Dental Press que mostra detalhadamente essa mecânica. Se vocês quiserem ler, está aqui ó, na revista que foi publicada agora, em janeiro, tá certo? Esse mês passado. Então aqui está o nosso artigo publicado na revista Dental Press 2016-2017, volume 15, número 6, ok? Juntamente em parceria com o professor Ravindra Nanda, que é o meu mentor maior da biomecânica, e com meu pai, que é um ortodontista, que eu gostaria de chegar na idade dele, vai fazer 82 anos, com o gás que ele tem, com o pique que ele tem. Ele ainda dá aula. Meu pai faz 60 anos que está na USP, em Bauru, e ele dá aula ainda, ele gosta do que ele faz. Eu espero chegar com a vitalidade dele na idade dele, né? Então, agora finalmente, para a gente finalizar nossa palestra, a gente vai falar sobre o buccal shelf, tá certo? Eu quero mostrar um caso clínico de buccal shelf. Então, o buccal shelf, como a gente já mostrou, a gente pode corrigir mordida cruzada de Brody, né? A gente pode
fazer correções assimétricas, desvios, como a gente já mostrou também, e a gente pode fazer uma ancoragem para retração de todo o bloco. Vou mostrar o caso dessa menina, que não está finalizado, mas eu acho que dá para entender bem como que é o design da mecânica. Essa é uma paciente classe 3, que tem uma vontade de colocar aparelho, e que chegou para mim lá em Bauru com a seguinte premissa: doutor, eu não quero operar. Ela já tinha ido de alguns colegas lá em Bauru, e aí ela falou: olha, eu não quero operar. Eu falei: tá bom, vamos ver o que a gente pode fazer. Ela tem um dente cruzado, ela tem uma compensação pequena, ela tem uma classe 3 significativa, mas o perfil dela é um perfil bom. Esqueleticamente ela é 3, um ITS de -4 é 3, tá? Agora, o que chama atenção? Primeiro, a discrepância é grande para usar só elástico. Até funcionaria, mas vai ter que usar muito. Segundo, ela não quer cirurgia. Primeira coisa que eu faço no caso desse é encaminhar para o Eduardo Santana, meu amigo lá em Bauru, e falar: Du, ajeita aí, porque eu também não vou ficar me enrolando com casos complexos, né? Agora, o que ajuda nesse caso, que eu até fiquei assim, será que eu levo para cirurgia? Será? O perfil dela não é tão ruim, né? Então, sob essa ótica, eu falei: olha, a Maria falava, você quer fazer mesmo? Vamos fazer uma mecânica que é nova. Claro que você não vai ser a primeira cobaia, você não vai ser a cobaia, mas é nova, vamos ver. Pode ser que dê resultado e você fique satisfeita. Então, o plano de tratamento para ela foi a colocação de buccal shelf, né, de parafuso no buccal shelf, para a gente levar tudo isso aqui para trás, tá ok? Então a gente começou no primeiro mês com os arcos Copper Night Eye, 14 e 14 por 25, não tinha apinhamento, então a gente começou com 14 e 25, tá? Tá aí os arcos 7x7 colado, tá aqui um videozinho da mecânica de instalação do parafuso, que a gente acaba fazendo uma instalação. Geralmente o buccal shelf ele fica em mucosa, tá? A maioria das vezes. Por quê? Porque é uma área ali, como eu disse, às vezes o shelf mandibular do paciente, ele não forma um platô, ele é mais reto. Então você vai ter que acabar inserindo uma posição até mais afastada e você vai acabar ficando em mucosa, tá? Bom, dica: peça para o seu paciente escovar muito bem essa área. Peça para o seu paciente escovar muito bem essa área, porque você pode ter problemas sem sombra de dúvida. E por isso que os parafusos têm que ser longos, 12 milímetros, 10 milímetros, 2 de transmucoso, tá? Para que você possa ter, ó, essa sobra. Tá vendo? Você tem que ter um alívio, porque senão você pode ter problema, tá? Então, inicialmente eu fiz um vetor de forças um pouco mais baixo, passando até abaixo do centro de resistência desses dentes, ou mesmo no centro de resistência. A biomecânica aqui, na hora que você vai distalizar a mandíbula, vai inclinar tudo para trás. Vai inclinar tudo. E obviamente que os incisivos vão ser lingualizados. Só que quando você joga a força um pouco mais abaixo, você tem um controle da angulação dos incisivos inferiores. Então aqui, ó, formam 2 pontos. Então faz esse giro, o que vai controlar pelo menos parcialmente, porque o paciente já é 3 compensado, então você não vai ter muita forma de controle de torque com essa mecânica não. Mas é um design que eu tentei fazer nessa paciente, tá? Então já no 3º mês comecei a fazer a mecânica de distalização. Lembrando que a gente gosta de trabalhar num arco TMA 17 por 25, né? Levante, muito importante. Aí eu transicionei a forma de ligação. Então essa é a forma clássica de ligação, onde a gente conecta o parafuso, a mola do parafuso até a área do canino. Então com essa modalidade a gente vai ter esse giro, e o plano oclusal ele é girado no sentido horário. E com isso você pode ter uma classe 3 com mordida aberta, que você favorece a correção de um caso, porventura 3 com mordida aberta, tá? Então aqui a gente percebe que a paciente já está numa situação muito mais favorável, caso não está finalizado, tá? Ela vai começar a usar elástico posterior,
que é eu gosto de usar elástico bem cedo, precoce, né? Eu acho que nessa mecânica é muito importante que a gente use esses elásticos nessa fase, tá certo? Então aqui ela está numa fase de finalização, ainda não tirei o aparelho dela, mas eu queria trazer esse caso só para que vocês visualizassem mais ou menos qual que é a sistemática da mecânica, tá certo? Então vocês observam que ela está com 8 meses de tratamento, e aqui a gente tem uma cefalometria antes e depois, que eu não vou entrar em detalhes, porque nós não temos tempo mesmo. Eu tenho 5 minutos para acabar a aula com vocês, então eu quero acabar fazendo menção honrosa ao grande mentor dessa mecânica, que é o Chris Cheng, certo? Então o Chris Cheng sem dúvida nenhuma, é um grande nome, né, nessa arte de trabalhar com esses parafusos extravelares. E ele compartilha tudo, né? Toda a mecânica dele, que a gente pode ver aí nos YouTubes, em Facebook, em todos os lugares. Ele faz questão de compartilhar todas as suas aulas, o que é muito legal, né? Diga-se de passagem. Então vou mostrar o último caso. É o Anthony, é um paciente meu, que a história dele é um retratamento, tá? Vocês podem observar que é uma classe 3 significativa, com mordida aberta. Olha lá, ó. Ele tem uma classe 3 de 7 milímetros, tá? Retratamento. E o que ajuda no Anthony é o perfil. Se a gente observar aqui, ó, ele não é aquele perfil cirúrgico, né? Tanto é que eu nem cogitei cirurgia com ele. Mas, de qualquer forma, se eu cogitasse, ele não ia querer. Já tinha falado que, não, doutor, cirurgia eu não vou fazer. Então, tá aí o caso do Anthony. O plano de tratamento é uma classe 3, com menos 3 de WITS, né? E aí, a gente trabalhou num plano de tratamento envolvendo a colocação do parafuso na área de buccal shelf, tá? Então, deixe para começar a mecânica num fio retangular, tá ok? Fazer a conexão aqui com elástico ou com mola. Taxa de insucesso, eu acabei mostrando já para vocês. Então o Cheng tem esse trabalho publicado no Engel, que mostra uma taxa de insucesso de 7%. Tá? Então esse trabalho é um trabalho bem recente, publicado em 2015, e que nos mostra que é possível fazer uma mecânica de estalização de mandíbula, tá ok? Então está aqui o design da mecânica. Geralmente ele fica nessa área, ele fica no limite bucogengival, lembrando que a maioria das vezes ele acaba acometendo a mucosa. Então eu geralmente faço o recobrimento com top comfort dele, porque machuca o paciente às vezes a mucosa, porque ele fica muito angulado, machuca o bochecha do paciente, e eu acho prudente a gente dar o melhor conforto possível. Nesse caso, ele ficou em mucosa móvel, assim como a maioria dos casos, tá? E o trabalho do Cheng mostra que não tem diferença você colocar em gengiva ou em mucosa. A taxa é 7% mesmo, independente de onde você colocar, ok? Bom, com isso em mente, a limitação dessa mecânica, qual é? Segundo molar, tocar no ramo. Não tem como você trabalhar além do ramo. Existem casos que se extrai o segundo molar, tá? E se retrai tudo e espera o terceiro vir. Mas eu ainda não fui corajoso para fazer esse tipo de mecânica, extrair segundo molar, tá ok? Então tá aí, ó, a extração de terceiro molar, ela é importante fazer, e o espaço retromolar, ele é muito importante a gente manter analisando isso aí, porque é onde você vai conseguir fazer a sua mecânica, tá? E aí o paciente evoluiu com essa biomecânica que vocês estão vendo aí, né? Essa biomecânica, o giro no sentido anti-horário favorece o fechamento da mordida, tá ok? Favorece. A partir do momento que você fechou, aí você pode continuar puxando com um gancho mais baixo, para não ter um aprofundamento completo da mordida. Porque se você continuar, vai continuar fechando a mordida, tá? Então, essa é uma foto que o Dr. Cheng cedeu para mim, para colocar no nosso artigo, na Dental Press, de 2016. Tá? E aí a gente tem 8 meses, a biomecânica mostrando a retração
de todo o bloco, né? Então, menção aqui ao Dr. Nanda, que me cedeu esse diagrama. E a força, vocês poderiam perguntar, né? Então, geralmente, tanto em nível de buccal shelf quanto em nível de crista, a gente usa uma força que varia de 250 até 350 gramas. Tá? Então, na literatura, o Chang coloca de 8 a 14 onças, o que equivale aí a 227 até 400 gramas por lado. Por lado, tá ok? Então, é importante você dimensionar bem sua força, que é o que nós temos para seguir na literatura. Não tem muito trabalho sobre isso, certo? É uma mecânica muito nova. Então, a gente não tem muito respaldo científico sobre isso ainda, ok? O fato é que, comecei a mecânica, fechou a mordida, pode transicionar o seu sistema de forças um pouco mais para baixo para controlar quem? O torque dos incisivos, tá certo? Então, eu não me apego a bracket, a torque que tem, eu uso qualquer prescrição, eu não sou de ficar muito preocupado em tipo de prescrição. Eu acho que se vocês também usarem brackets convencionais, daria a mesma coisa, tá certo? A única questão é que quando você se acostuma com uma mecânica, você gosta de seguir ela, e eu me acostumei a fazer essa mecânica, não essa, né? Eu gosto de usar o autoligável. E uma dica muito importante, fechem o arco, porque você vai ter uma questão de você trabalhar expandindo o arco posterior, tá? Então a dica é, feche o arco na região, aqui ó, faça um diagrama um pouco mais fechadinho, porque vai favorecer a sua biomecânica, tá ok? Então tá aí, a gente saiu daquela posição para essa com 13 meses. Cefalometricamente, para quem gosta de ver resultado, ó, olha o que aconteceu. Uma pequena inclinação, uma pequena distalização mandibular. Se a gente for observar o plano oclusal, ele vai girar no sentido horário, tá? Ele girou aqui em 7 graus, para quem quer ver algum número, tá certo? Horário, anti-horário, e o ímpar, que era desse azul, veio para o vermelho por volta de 3 graus, ok? Essa foi esse é o objetivo que foi proposto, e aí tentando controlar ao máximo. Alguma inclinação você vai ter indubitavelmente. E aí você pode ainda restar um único lado, você pode ativar simetricamente, isso que é legal, você pode girar, e aí você pode trabalhar simetricamente nos seus casos, ok? Então o caso está aqui quase finalizado, agora com o graded, 17 meses. A panorâmica mostrando que o espaço posterior foi ocupado, parcialmente, tá? E o nosso amiguinho, feliz da vida, que tirou o aparelho com 20 meses, ok? Então, obviamente que a gente não pode esperar pouco tempo para essa mecânica, né? Depende muito de quanto você precisa controlar, mas eu acho que é razoável pensar aí entre 1 ano e meio a 2 anos, ok? Bom, então como forma de conclusão, primeiramente, a gente vai aqui colocar na perspectiva de aplicar um correto sistema de forças, tá? É importantíssimo, a mecânica é super simples, mas é importante que você dê atenção à biomecânica, tá? No meu caso, eu gosto de usar o sistema, levante, stop e autoligável. Isso é meu, é particular, tá? Confesso que eu tenho um pouquinho mais de trabalho para finalizar com o autoligável, porque eu tenho que fazer mais dobra, mais detalhamento. Indubitavelmente, a gente tem um pouquinho mais de trabalho. Eu acho que todos nós devemos ficar atentos a novas tecnologias. Então, sempre com a mente aberta, né? A gente pode conseguir um resultado muito legal com algumas mecânicas como essa, tá? Então, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Meu e-mail está aqui, Facebook, Instagram. Às vezes eu posto algumas mecânicas, é raro, mas às vezes eu posto. E estou aí à disposição de vocês. Agradeço a Orthometric, né? Agradeço a minha família por me permitir estar aqui hoje também, porque sem o apoio da nossa família a gente não faz nada. E o professor Davi Normando me pediu para que passasse
um vídeo do que vai ser a ABOR desse ano, tá? Lá em Belém. Ele me pediu que reproduzisse esse vídeo, que é simples, para finalizar a nossa aula, tá certo? Então, é uma oportunidade, vai ser de 11 a 15 de outubro, vai ser no anfiteatro lá em Belém, tá? E ele me pediu para que colocasse na aula, então tá aqui. Eu agradeço a todos vocês imensamente pela disponibilidade de estar aqui hoje, e estou disponível a perguntas, se vocês tiverem. A gente pode responder perguntas, se vocês tiverem, e a gente fica à vontade, tá? A gente fica exatamente à vontade de vocês, tá ok? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Deixa eu só diminuir aqui. Você pode... Agora eu vou tirar isso. Deixa eu só acabar aqui, ó.